Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com ar de refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, meus queridos ouvintes do Drop de Hortelã. Vocês devem estar percebendo que, assim como no último podcast que lançamos por aqui, quem fala não é a nossa tradicional anfitriã Clarice Sume. Quem vai apresentar o episódio de hoje sou eu, Giovana Moraes, aluna do 5º ano do curso de Biologia da USP de Ribeirão Preto e monitora do Programa de Consórcios Acadêmicos para a Excelência de Ensino de Graduação, o CAED, que em parceria com o Drops está produzindo essa série. E outra diferença que temos no episódio de hoje é que dessa vez não teremos uma conversa exclusiva do Drops, mas sim um recorte de algumas falas do nosso entrevistado, Marco Sorrentino, do bate-papo que ele teve lá no canal do YouTube da Cúmulos TV. Essa entrevista é do dia 20 de julho de 2020 e tanto o pessoal do canal quanto o Marco cederam esse material para a gente divulgar por aqui. A gente separou os melhores momentos para vocês. Para quem se animar e quiser conferir a conversa completa, nós vamos deixar o link na descrição. Bom, mas agora que temos tudo explicadinho, eu só posso dizer que o Marcos é uma personalidade central no debate sobre políticas públicas em educação ambiental. Ele é biólogo, pedagogo, doutor em educação e realizou pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e na Universidade de Corunha, na Espanha. Foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de abril de 2003 a junho de 2008. De outubro de 2012 a março de 2014, foi assessor especial do ministro da Educação para a construção da política ambiental do MEC. Foi professor associado livre docente no Departamento de Ciências Florestais da Exalc-USP, onde coordenou laboratórios de educação e política ambiental, o OCA, até 2020. E desde então é professor aposentado sênior. É professor visitante da pós-graduação em educação da Universidade Federal da Bahia, desde agosto de 2021. E bom, depois desse currículo bastante extenso, ele começa contextualizando para nós quando que começaram as primeiras políticas públicas de educação ambiental no país. Definir uma data sobre quando começa, Caio, Daniel e demais companheiros e companheiras que estão aqui conosco nessa conversa, é muito difícil, porque vai depender sobre como nós compreendemos o que é educação ambiental. A gente pode dizer que o José Bonifácio de Andrade Silva, quando escrevia e falava em defesa das florestas, já tinha uma postura educadora e comprometida com a conservação ambiental. No entanto, o legislar e o formular propostas de políticas públicas mais focadas na questão ambiental pode estar associado já ao pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente no período dos anos... Nós temos a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente em 1981. Então, aí já havia menção. Mas o Código Florestal, de 65, já falava sobre a importância de processos educadores para a conservação das florestas, das árvores e florestas. Mas a primeira lei de política nacional de educação ambiental, ela é de 89, se não me engano, né, e regulamentada, não, de 99, e regulamentada nossa, perdi a data. Daniel, me fale. 2000, né? A regulamentação saiu em 2000, 2001. 2002. A regulamentação em 2002 e a efetiva implementação de um órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental acontece em junho de 2003. Então, a gente pode dizer que há um processo de iniciativas diversas que vai se formular num arcabouço institucional no início dos anos 2000. E, a partir daí, a gente começa a ter uma ação articulada no âmbito federal. A gente pode dizer sobre outras iniciativas no âmbito estadual e municipal, mas, a partir de 2003, nós temos uma orquestração maior
da política de educação ambiental. O que não significa que nós efetivamente tivemos na sociedade brasileira políticas públicas de educação ambiental de A a Z, sendo formulada, implantada, avaliada e reformulada. Mas estávamos num processo que foi abortado a partir de 2016, com uma série de esquecimentos de processos que estavam em curso e que foram abandonados. Além disso, ele também comenta sobre as estratégias para uma política pública em educação ambiental de qualidade. Bom, o primeiro segredo para termos políticas públicas funcionando é ter gestores, os cabeças da política no país comprometidos com isso, né? Então, nós podemos dizer que, com a eleição do presidente Lula, nós tivemos a abertura para o campo ambiental, ambientalista histórico, né? A primeira ministra a ser nomeada pelo Lula foi a ministra Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, em função do compromisso e da história que já havia ocorrido nas relações entre o Lula e o Chico Mendes. Então, havia aí uma identificação no Chico Mendes e em toda a articulação dos povos da floresta com a proposta política que assume o poder a partir de 2003. E a nomeação de Marina Silva foi simbolicamente muito importante no sentido de dizer: queremos acertar nessa área ambiental. A gente pode dizer, houve muitos erros, houve acertos, mas, de qualquer forma, simbolicamente, ali estava denotado um campo aberto para nós materializarmos em política pública aquilo que a sociedade civil, em especial, e algumas iniciativas governamentais já vinha fazendo desde os anos 70, pelo menos. E aí a ministra Marina Silva chama para dentro do Ministério do Meio Ambiente uma equipe que eu tive a oportunidade de liderar, que era constituída por educadores ambientais e ambientalistas que historicamente já atuavam na área. Então, essa é a condição básica, é ter força política, é ter determinação do dirigente de que exista uma educação ambiental comprometida com transformações na cultura, né, da sociedade brasileira. A partir daí, é necessário a articulação não apenas entre educadoras e educadores ambientais em todo o país, porque uma política pública não se viabiliza se estiver só na cabeça do governante. É necessário diálogo com a sociedade, com todo o tecido social. E articulação para dentro do governo, porque essa vontade do gestor nomeando pessoas que historicamente estão comprometidas com a questão ambiental, com a educação ambiental, não é suficiente para percolar toda a máquina governamental, porque aí você vai ter gestores que são desenvolvimentistas a qualquer custo, que querem o progresso, né, o crescimento econômico de qualquer maneira, e acha que a questão ambiental atrapalha. Então, é necessário todo um trabalho de articulação. Quando a gente tem esse respaldo político, isso se torna mais fácil. A primeira atividade para efetivar a Política Nacional de Educação Ambiental foi a criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que exigia o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Educação atuando juntos. Isso é previsto na legislação. Então, a ministra Marina Silva convidou o ministro Cristóvão Buarque, na época ministro da Educação, para constituir o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. E o papel dos técnicos é fazer essa vontade se efetivar. Primeiro é levar aos políticos a necessidade de existir esse órgão gestor e depois fazer a efetivação, porque ministros, presidente da República, etc., tem um papel político muito mais diversificado que não permite ficar no dia a dia fazendo essa construção.
Então, eu não sei. Então, esse é o início do processo. Aí você tem que montar a equipe, você precisa visualizar quais são as medidas normativas que facilitam esses encaminhamentos. Então, onde é que está a caixinha da educação ambiental? Está numa secretaria, está no gabinete do ministro ou da ministra? Como é que se dá? Né? É necessário algum decreto regulamentador, alguma instrução normativa? E aí vai se dando os desdobramentos disso na prática, que exige, especialmente, muito diálogo com a sociedade. Marcos entende que quando esses processos são estruturados e assentados na base da sociedade, eles ganham uma dimensão sólida que se mantém sozinha, assim como ele vai explicitar na próxima fala. Sim, eu acho que isso é fundamental. A ação da Rede Brasileira de Educação Ambiental, das diversas redes articuladas, tem sido essencial. Foi essencial para que a gente tivesse essa política institucionalizada dentro do governo, tendo o Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável e de Responsabilidade Global como um documento produzido no interior do Fórum Brasileiro, Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, que aconteceu durante a Rio 92, como referência para a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, essa ação da sociedade civil, articulada em redes, articulada em coletivos, em associações, etc., é o sal da terra, é o segredo da história. O que o governo fez, né, o que nós, quando estivemos no governo, fizemos, foi fomentar, fortalecer esse processo de organização histórica da sociedade que, quando nós caímos, quando a gente saiu do governo, a sociedade continuou a fazê-lo, às vezes de forma pouco visível, mas certamente fermentando em todos os cantos desse país. Então, me parece que o segredo de uma política pública é sempre fortalecer as organizações independentes da sociedade brasileira, porque são elas que, faça chuva ou faça sol, vão estar trabalhando na base da sociedade. E falando sobre isso, Marcos nos contextualiza sobre como a educação ambiental emerge, se mantém e se renova nos tempos atuais. Fica sempre a dúvida, será que essas políticas que Marcos e vários outros desenvolveram durante outros momentos e outros governos, será que elas vão ter força para continuar? Bom, já fica o aviso que a perspectiva de Marcos é revolucionária para a resposta dessa pergunta. Não, vai continuar e está continuando. A vitalidade do movimento de educação ambiental continua em todo o país. A gente vê pela quantidade de lives, né, de atividades virtuais nesse momento do coronavírus, e mesmo na resistência a tudo que veio pós-golpe na presidenta Dilma, né, com o governo Temer, com o governo Bolsonaro, que aí eles pegaram pesado. Né? Quando a Marina Silva saiu do governo federal e entrou o MINC, já começou uma política de desmonte, no meu ponto de vista, da estratégia de educação ambiental como política pública. Então, o governo MINC, depois aquela outra senhora que o substituiu no Ministério, eles tiveram uma leitura apoucada de educação ambiental e vieram com pequenos projetos e não com políticas estruturantes. Mas, graças ao trabalho dos técnicos que estavam dentro dos ministérios, se manteve ainda uma ação de educação ambiental fortalecedora da base da sociedade, e com recurso minguando, com dificuldades muito grandes. Quando teve o golpe e veio o Temer, ainda havia alguma esperança, porque os técnicos foram mantidos e havia a caixinha da educação ambiental ainda dentro do organograma do Ministério. Agora, quando o desgoverno Bolsonaro assumiu a direção do país e nomeou para o Ministério do Meio Ambiente o tocador de boiada, né, a pessoa nomeadamente indicada para o Ministério do Meio Ambiente para
viabilizar a agenda da agricultura monocultural, da agricultura de commodities, aí se desmontou completamente a estrutura de compromissos, né, e de técnicos e de recurso financeiro que ainda existia dentro do governo federal. Agora, a situação é muito difícil e ela só se mantém como uma iniciativa comprometida de educação ambiental porque há em alguns estados, há iniciativas e ação continuada, e na sociedade civil há muitas iniciativas. E em municípios também, como o Daniel ressaltou aqui, né? Há técnicos, há grupos em vários municípios do país dando continuidade a iniciativas de educação ambiental, que ainda são muito frágeis. A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é a ponta do iceberg. É necessário muita atividade. Aí a importância que você mencionou aqui da mídia ninja, por exemplo, dessa articulação de jornalistas independentes que conseguem trazer a realidade da nossa sociedade, do nosso povo, para os meios de comunicação. Aí a gente tem um elemento importante para uma revolução cultural, mas tem outros elementos que precisam ser mobilizados simultaneamente. Um tema sobre o qual o Marcos muito estudou é entender, afinal, qual que é o papel da educação ambiental. Ele nos fala sobre essa ideia e nós acabamos aprendendo, inclusive, coisas sobre o próprio propósito da vida humana na Terra. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, como a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão, em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e de repente você se perguntar, bom, quem que eu sou, por que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Né? E ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, o porquê da pandemia? Qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? Então, a educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem, a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio,
onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio, né? É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de serviço militar. Não é óbvio a necessidade de dominação de um ser humano sobre outro. Não é óbvio que nós tenhamos que comer carne, né? Tem muita coisa que é vendida como óbvio e não são óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades do cotidiano, a questionar e a se indignar com aquilo que é contra a vida, aquilo que leva à morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, as pessoas veem um segundo objetivo para a educação ambiental, que é o das pessoas, ao desnaturalizarem, atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade nesse planeta, então nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra, teto e trabalho para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, né? Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação: terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua e menos uma série de problemas, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, pode ter saneamento, etc. Quais outras pactuações? Aqui no laboratório que eu participo, na USP, nós dissemos uma segunda tríade de pactuação acompanhando terra, teto e trabalho é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade, né? Natureza, como? Saúde e educação todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, né, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Então, saúde, educação e natureza como uma tríade de conquistas para todos os humanos. O que mais? Aqui no nosso laboratório, nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, participação, comunicação, como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações, né? Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. O papel da educação ambiental, voltando à sua pergunta no início, é contribuir para que tudo isso se torne presente, que as pessoas conversem. Não, mas eu acho que não é. Um certo grupo pode dizer, não é saúde o mais fundamental, porque todos nós temos aqui acesso ilimitado, público, gratuito à saúde, nós vamos substituir isso por saneamento básico, né? Ou alguns vão dizer, não, mas parte da saúde é ter o saneamento básico. Então, os grupos pactuarem quais são
os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver simplesmente. E uma instância em que isso é aplicável e o professor nos ensina de maneira bastante didática é a instância das unidades de conservação. É maravilhoso. A unidade de conservação é uma oportunidade que nós temos em mãos que pode cumprir o papel que muitas vezes para o qual ela foi criada, como uma reserva de bens naturais ou de recursos naturais a ser explorada futuramente. Então, muitas vezes, se olha para a unidade de conservação apenas como um estoque de possibilidades para o futuro. Outras vezes, se olha a unidade de conservação como uma forma de desencargo de consciência. A gente destrói tudo o resto e deixa a unidade de conservação para dizer que a gente não é degradador. Outras vezes ainda se olha a unidade de conservação apenas como um momento de descanso a essa vida atribulada e degradadora. Mas ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser um ponto de resistência a um modo de vida degradador, desde que ela tenha uma gestão participativa e educadora, possibilitando as pessoas que se juntam em torno da conservação da unidade dialogarem sobre como é que a unidade de conservação espalha influências positivas em todos os municípios do seu entorno, junto a toda a população do seu entorno. Então, certamente, uma unidade de conservação, para fazer isso, ela precisa que a população de dentro e de fora da unidade de conservação se comprometa com ela, goste dela, saiba da importância dela. Eu já vi surfista entrando sorrateiramente dentro de unidade de conservação, porque era proibido entrar na unidade de conservação. E eles queriam ir para o mar, eles queriam passar por dentro, e ao passarem por dentro da unidade de conservação, eles sentiam toda a beleza daquela unidade e conviviam com ela e sabiam da importância da unidade de conservação para as ondas que eles iam curtir ali naquele local. Então, em Campos do Jordão tem um parque estadual belíssimo. Muitas das pessoas que moram em Campos do Jordão nunca foram ao parque estadual, por falta de transporte, por falta de acesso, por falta de, às vezes se cobra, né? Tem lugares, eu acho que Campos do Jordão não cobra de nativos, mas tem lugares que cobram, inclusive, dos nativos para entrar dentro da unidade, ou coloca dificuldades para esses nativos poderem se apoderar da unidade de conservação. Mas é mais do que isso. As pessoas sensíveis de conservação, elas podem influenciar as políticas municipais, elas podem participar do conselho municipal, de iniciativas de projeto político-pedagógico da unidade de conservação, municípios onde estão essas unidades de conservação. Então, a minha leitura sobre unidades de conservação é que elas, ao mesmo tempo, refletem esse modelo de produção e consumo que limita, né, que divide espaço para degradação, espaço para conservação, e o que nós devemos almejar é que todo o planeta Terra seja uma unidade de conservação, mas, por outro lado, ela tem um potencial muito grande de ser um espaço regenerador desse modo de vida desejado, né, que é de se expandir e fazer com que os espaços hoje degradados voltem a ser espaços conservados. E para finalizar, esse conjunto de falas bastante carregadas de experiência e profundo conhecimento, Marcos nos conta sobre como a educação ambiental pode ter seu foco nas razões a longo prazo e menos imediatista, associando isso, ao final, com a própria ideia de felicidade,
que é uma ideia tão importante para a vida humana e para as mudanças que ela precisa promover. A gente considera, e eu acho que isso é revelador, né, que a educação ambiental, ao invés de colocar como sentido final da sua intervenção, da sua missão junto às sociedades humanas, o objeto material mais imediato, por exemplo, diminuir a quantidade de lixo, plantar árvores, o saneamento básico, ou seja qual for o tema concreto, objetivo, material mais imediato sobre o qual ela se debruce, ela precisa enunciar o que está por trás, porque ela será educadora à medida, não que ela resolva o problema, ponto, mas que ela mude comportamentos, atitudes, valores das pessoas que permitam que aquele problema não ocorra jamais e outros problemas semelhantes àqueles também não ocorram. Não adianta um grupo se reunir só para que não caia balões dentro de uma unidade de conservação, ou para que as pessoas não soltem balões, se essas pessoas, ao mesmo tempo, fazem condomínios degradadores do solo, não se preocupam com as pessoas que estão, de algumas outras formas, sendo degradadas naquela região. Então, esse grupo que se reúne para evitar que pegue fogo na floresta é muito importante. Ele se mobilizou em cima de algo que é extremamente relevante. Mas o processo educador a ser feito por esse grupo é um processo que tem outros objetivos. E aí, objetivos como aprender a dialogar, e dialogar com seriedade, com profundidade. Aprender a viver em comunidade, compreender que comunidade não é o Orkut. Orkut é da minha época, né? Hoje tem outras comunidades virtuais. Aprender, ou não é só o condomínio, né? Mas comunidades de troca, de existência, comunidades de destino, né? Aprender que sentir-se pertencente a um lugar, como você disse, o lugar onde eu aprendi a pular de paraquedas, não, de parapente. De parapente, onde eu brinquei no mar, onde eu brinquei, né? Então, esse sentimento de identidade, esse sentimento de pertencer a um lugar, de saber quem eu sou, o que eu quero da vida, etc. Tem um pensador ateu, matemático, um cientista muito renomado, fugiu o nome dele agora. Ele tem um livro chamado A Conquista da Felicidade. Né? No livro A Conquista da Felicidade, ele traz que o fundamental para ser feliz é ser timoneiro da própria vida, é saber para onde que eu quero caminhar. Né? E, para isso, é necessário que a gente exercite essa nossa capacidade de refletir, de pensar, de buscar quem que eu sou, por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da vida, etc. Então, diálogo, comunidade, identidade, como potencializadoras do agir, né? A potência de ação, a potência de agir teorizada, escrita por um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, é algo que a educação ambiental pode e deve perseguir. Incentivar a cada um e a cada uma sentir-se potente para transformar o mundo. A Hannah Arendt tem um texto belíssimo sobre educação que fala sobre como é que, não diretamente com essas palavras, mas ela nos ajuda a perceber sobre como é importante uma criança ser acolhida quando chega no mundo. Uma criança perceber a beleza desse mundo. Porque até a fase da adolescência, quando começa a se desenvolver um pensamento mais crítico, de nexos de causalidade das degradações que nós vivemos, é necessário que a gente antes desenvolva na criança a capacidade de encantamento com a vida, a capacidade de sentir-se maravilhada com a natureza, com os seres humanos de uma forma geral, com tudo que tem. E, para isso, é muito importante esse trabalho
de acolhimento. Então, potencializar as pessoas para agirem passa por, desde quando as crianças chegam a esse planeta, serem bem acolhidas, serem amamentadas, serem interlocutoras de nós adultos. Não considerar que a criança é só uma cumpridora de ordem, mas dialogar com a criança desde a barriga da mãe, né, é muito importante. Então, esse processo todo pode potencializar para o agir. Ufa, a gente fica até desconcertado depois de tanta coisa, né, pessoal? Bom, nós aqui do Drops vamos ficando por aqui. A gente agradece imensamente pela concessão do Marcos e do pessoal da Cúmulos TV. É muito enriquecedor ouvir tanta coisa bonita e importante nesses tempos que estamos vivendo, tempos sombrios. E como sempre falamos por aqui, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast. Para saber mais, entre em contato conosco e consulte o canal para ouvir outros podcasts da nossa série. Até o próximo! Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops. Com arte, refresque a alma. Drops. 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 Drops.